A aula de hoje é de método ou métodos. Acho que o ponto importante para iniciar aqui comentando, né, um erro muito comum que as pessoas colocam o nome dessa sessão como metodologia. Na verdade, metodologia significa estudo do método. A não ser que você vai fazer um estudo, né, uma pesquisa, que envolve estudo do método, né, colocar o termo metodologia é errado, né, porque no nosso caso a gente tem o método para responder a nossa pergunta. Né. Pode ter semelhanças com relação aos outros métodos, mas provavelmente não é 100% igual a de um outro estudo. Então, é o nosso método. Então, o correto é usar o termo método. Né. Tem algumas revistas que pedem para usar o termo materiais e métodos, né? Então, pode usar, mas na minha concepção, os materiais estão inseridos dentro do método, então você não precisa colocar esse termo como um subtítulo, tá? Não, validação de questionário não é uma validação de um método, né? Você está validando o questionário, então também é um método, porque você pode usar várias formas de você validar esse questionário. É claro que tem as mais indicadas, né? Então você deve seguir por aí. Tudo bem? Mas é uma boa pergunta, Vanessa. Bom, o que, que a gente vai ver hoje? Né? Quais são os objetivos da sessão de método? Então, para que serve essa sessão? Né? O que se espera dela? Né? Ela envolve 6 perguntas, né? Quem fez, o que foi feito, quando foi feito, onde foi feito, como foi feito e por que foi feito aqueles procedimentos, aquelas coletas de dados e tudo mais. Então, a gente vai entender um pouquinho essas perguntas. Vou falar o que a gente deve reportar no método, ou o que se espera que seja reportado do método, e algumas dicas da escrita. Tá? Então, como deve ser reportado esse método, alguns cuidados que a gente tem. Então, primeiro, quais são os objetivos dessa sessão? Né? Eu coloquei aqui o Homer, né, com esse don't buy aqui, né, para chamar a atenção o quanto preciso e o quanto a gente deve reportar de forma adequada o nosso método. Se eu reporto faltando informação ou, né, eu vou do ponto de vista mais brando, né, eu dou uma mudada ali na forma de reportar o que eu fiz, provavelmente quem vai tentar reproduzir seu método, ou vai tentar entender, vai ter algumas dificuldades. Então, quando eu estou reportando método, eu tenho que ser bem claro, específico e reportar aquilo que foi feito, mesmo que não foi da melhor forma. Né? Então, tem algumas vezes, depois que a gente termina o estudo, a gente fala, putz, eu podia ter feito de outro jeito, né? Poderia ter mudado aqui, podia ter mudado lá, mas não foi o que foi feito. Então, não mintam, reportem realmente o que foi feito, né? Tentem depois justificar, mostrar como limitação, né? Mas não deixem de reportar essa informação, porque ela não foi a mais adequada. Tá? Então, os objetivos dessa sessão é entender ou descrever como e por que os experimentos foram realizados, né? Então, como todos os passos que eu fiz, né? E daqui a pouco a gente vai ver se são todos mesmo que precisam ser reportados e por que eles foram realizados. Né? Um erro que a gente faz na sessão de método é não justificar o porquê que eu escolhi, por exemplo, o teste X ou o questionário A. É importante que a gente reporte isso para que fique bem claro por que usei esse teste e não um outro teste. Então, esse é o primeiro objetivo do método. O segundo objetivo é entender melhor o restante do artigo,
né, de forma geral, apesar, né, de uma leitura do estudo, se é já algo que você conhece, o método sempre fica em segundo plano, mas é importante se a pessoa tem alguma dúvida, por exemplo, em relação à amostra, né? Então, o método ajuda bastante. E também para que se entenda, né, como que os resultados e as conclusões chegou até lá, né, ou como que você conseguiu explicar os seus resultados, né, utilizando o método que você fez. Muitas vezes na discussão, ou na maioria das vezes na discussão de um trabalho, os procedimentos metodológicos fazem parte totalmente. Então, dando um exemplo numa área que eu estudo bastante, que é a área de doenças neurodegenerativas, a característica da amostra, ela faz uma diferença grande no resultado que eu vou encontrar. Então, se, por exemplo, eu uso, participam do meu estudo pessoas com um estágio mais inicial da doença, é provável que o efeito seja muito próximo do grupo controle, porque ele está no estágio inicial. Então, isso é importante ser reportado para a pessoa poder entender a sua discussão, o seu resultado. Terceiro ponto, dar informação suficiente para a reprodução do estudo. Então, as pessoas têm que ser capazes de reproduzir o seu estudo a partir da informação que foi dada. Muitas vezes ela quer tentar olhar para o que você analisou, para a população que ela tem acesso, ou às vezes ela quer testar, ela não acredita que é esse mesmo resultado, ela quer testar, então ela tem que ser capaz de reproduzir. Se ela não consegue reproduzir pelo que está escrito ali, você não foi bem sucedido ao reportar o seu método. E um ponto importante, né, que muitas vezes a gente esquece, principalmente quando a gente vai para discussão e conclusão, né, a boa, você reportar bem o seu método, ele faz com que você reconheça, né, e isso deve ser feito durante a discussão e conclusão, que os resultados de conclusões são válidos para aquele método, para aquele desenho do seu estudo. E muitas vezes para outros desenhos ou para outra população, isso pode ser que não seja verdadeiro. Lembrando, a gente sempre trabalha com amostras da população e se essa amostra não é bem selecionada, pode ser que se eu selecionar a amostra de uma outra forma, esse resultado, essa conclusão seja diferente. Tá? Então, ela serve para a gente sempre reconhecer e ter muito claro que o meu achado é específico para aquela amostra que eu convidei para participar do meu estudo. Ok? Então, esses são os objetivos principais da sessão de método. E aí chegamos nas perguntas básicas que um método, ou que você deve fazer, pensando no que você deve relatar no método. Tá? Eu marquei aqui de cores diferentes por causa da relevância que eu acho que tem para o método, ou que você deveria dar para o que você vai reportar no método. Então, o que está em amarelo são as coisas mais importantes, né, ou as perguntas mais importantes que você tem que responder no método. O que está em laranja são as perguntas do ponto de vista moderado, e o que não está marcado, né, que é quem realizou, é a menos importante. Tá? Então, eu vou começar pelas mais importantes. No método, a gente sempre tem que responder o que foi utilizado e realizado. Então, o que foi utilizado é questão de materiais. E aqui, o que foi realizado é o que a gente fez. Testes, avaliações, né, e tudo mais. Então, essa pergunta ela é bastante importante para a gente colocar informações necessárias para as pessoas entenderem o que foi feito no meu estudo. Uma segunda pergunta importante é como foi coletado e mensurado. Então, como foi o procedimento? Você seguiu o procedimento padrão ou você fez algum ajuste? Como foi a ordem?
como que você mensurou, né? Como que foi o cálculo para você chegar na variável principal, né, do seu desfecho principal do seu estudo, né? Então, todo esse passo a passo, ele combina com o que foi realizado e você descreve como. E um terceiro ponto que é importante, que eu comentei anteriormente, é por que você escolheu esse procedimento. Por que você não escolheu outro? Às vezes pode ser porque você não tinha o outro procedimento, né, não tinha dinheiro para fazer, ou você optou porque você achava que para sua pergunta aquele procedimento era mais adequado, né, ou você fez um procedimento para comparar com outro. Isso precisa ser reportado e muitas vezes a gente esquece. E é um ponto importante, né, que faz quem está lendo pensar: ah, ele está usando esse teste por causa disso. Ah, legal. Será que é válido? Será que não? Né, então, esse é um ponto importante. Aí as outras duas perguntas que são relativamente importantes, que é quando foi realizado, analisado e onde foi. Né? Para alguns estudos, não faz diferença onde foi e quando foi realizado. Para outros estudos, é muito importante eu reportar isso. Né? Quando eu coletei, por exemplo, o período do dia, né? E onde? Se era no laboratório, na casa da pessoa ou em outro lugar. Então, a gente tem que pensar se é importante ou não essa informação, né, para o leitor entender ou conseguir reproduzir o que foi feito. Né? Mas, por exemplo, aqui no onde, né? Será que eu preciso colocar que foi feito no meu laboratório? Não sei. Eu, às vezes, acho que não. Né? A não ser que isso seja importante para a sua pergunta, né? Que foi feito no laboratório X. Tá? Ou se você quer marcar território e falar o nome do seu laboratório. E, por último, que eu acho que é menos importante, é quem realizou. A não ser que você vá fazer um estudo randômico, cego, no qual o avaliador não pode saber quem é o avaliado, né, ou quem vai analisar os dados não pode saber e tudo mais, é importante você informar quem realizou. Se não, na maioria dos outros estudos, não é tão importante essa informação. Né? Todas as outras informações, ela, são mais importantes do que quem realizou, a não ser que você vá trabalhar com estudo cego, né, duplo cego, ou só o participante ou o avaliador como cego no estudo. Tudo bem? Alguma pergunta até aí? Alguma dúvida? Professor, eu ia só, acho que o que você acabou de falar, eu ia até perguntar, no caso de quando tem estudos unicego ou duplo cego, né, que aí o papel do avaliador tem importância, e quando a variável sofre influência, né, do avaliador, precisa ser o mesmo, principalmente quando tem intervenção, né, precisa ser o mesmo no pré e no pós. Aí, nesse caso, a gente precisa deixar claro que foi o mesmo avaliador? É Ou... importante para mostrar a questão de reprodutibilidade, né? Se eu mudo avaliadores, se esse teste ele pede que seja o mesmo avaliador, né? Então, se você usou avaliadores diferentes, a questão de reprodutibilidade ela reduz no seu estudo. Tudo bem? Ok. Mais alguém? Não? Tá, então, essas perguntas são perguntas importantes que vocês devem responder quando vocês estão reportando o método de vocês. Tá? Se vocês não souberem responder ou se você não incluiu uma dessas perguntas no seu método, pode ser que você esqueceu de colocar alguma informação importante. Tá? Aí acho que é o principal, agora a principal questão que a gente tem no método, né? O que eu reporto? Reporto tudo? Posso deixar de reportar alguma coisa? Né? É sempre uma discussão que a gente tem na nossa mente. Então, tem dois lados que são ruins. Eu deixar de colocar detalhes que são
interessantes ou são importantes para o meu método, e incluir detalhes que são irrelevantes para o meu método. Então, assim, é difícil a gente chegar nesse ponto, mas no método a gente deve reportar o necessário, e apenas ele, para que a pessoa consiga entender, né, ou reproduzir o que foi feito. Então, coisas que são irrelevantes, você não precisa reportar no seu método, né? Então, o que é irrelevante? Irrelevante são coisas que não respondem aquelas perguntas do slide anterior. Isso é irrelevante, tá? Mas se a gente fosse escolher entre detalhes insuficientes e detalhes irrelevantes, é melhor você ter detalhes irrelevantes no seu estudo do que você ter detalhes insuficientes. Detalhes insuficientes impedem a pessoa de entender o seu método e de reproduzir o seu método. Detalhes a mais faz só com que a leitura seja mais cansativa e tenha informação que para a pessoa não serve de nada, tá? Mas se você conseguir cortar, né, e aí a hora que você tiver na parte de correção da sua escrita, você conseguir cortar, você ler e falar, não, mas isso serve para quê? Que pergunta que ela está respondendo no meu método? Ah, nenhuma. Então, corta. Se você conseguir cortar, é melhor, né, vai aumentar a qualidade do seu método. Segundo ponto importante, delineamento do estudo, né? Pode falar, Aline. Fabinho, nessa questão de relevante e irrelevante, eu me questionava em alguns momentos sobre a descrição de alguns testes específicos que já são validados na parte dos métodos. Geralmente, num projeto de pesquisa, a gente escreve, deixa detalhado o que aquele teste faz, enfim. Mas nos artigos, geralmente, não. Até por questão do espaço. E aí, nesse caso, é um tema irrelevante se você não está validando ele, né? Já é um método bem validado. E aí eu fiquei pensando, por que nos projetos de pesquisa, então, a gente mantém essa descrição? Se já no artigo a gente geralmente tira. No projeto de pesquisa, você também não precisa reportar 100%. É que, muitas vezes, no projeto, como ele quer mostrar mais detalhes do que você vai estar fazendo, a gente costuma colocar como uma forma de dar relevância, mas você pode manter o mesmo padrão que você faz no artigo. Se você tiver uma referência, se é um teste já bem difundido, que as pessoas conhecem, tá? Se a pessoa quer ter mais detalhes, ela pega a referência e vai procurar, né? Você reporta esses testes quando você quer dar um pouco mais de relevância ou você quer que a pessoa entenda, por exemplo, a forma de análise desses dados, né? O que significa, por exemplo, no teste de 6 minutos de caminhada, eu caminhar 400 metros ou caminhar, não sei, 100 metros, né? Qual é esse significado? Então, você pode seguir a mesma risca. A diferença que acontece quando a gente faz no projeto é que, às vezes, a gente quer chamar a atenção para o revisor poder entender melhor o que a gente está fazendo, né? E a gente não sabe muito ao certo, né, na mão de que revisor que cai. Às vezes ele conhece, às vezes ele não. No caso da submissão do artigo, se a gente vai para uma revista direcionada para um assunto, né, e a gente sabe o que aquele público que lê aquela revista sabe sobre aquele teste ou não. Então, se o teste não é conhecido, você reporta também. Se ele é conhecido, você coloca uma referência que é suficiente. Então tá, obrigada. Mais alguém? Então, um segundo ponto importante, ou talvez muito importante, é o delineamento do estudo, né? Então, os resultados que nós encontramos no nosso estudo e as conclusões, eles estão ou eles vão de acordo com o delineamento do nosso estudo. Se eu mudar uma ordem do teste,
se eu usar uma técnica ou outra para fazer uma análise, né, a seleção da amostra, né, o tempo que eu demorei para fazer uma análise, tudo isso muda. Pode mudar, né? Não dá para garantir, mas pode mudar a conclusão do seu estudo. Então, o delineamento do seu estudo deve ser muito claro como foi feito, a sequência que você fez. Então, para isso, imagens, né, fluxogramas são importantes para explicar, né? Então, por exemplo, vocês nem imaginam o que foi feito em cada um desses 3 estudos, mas olhando, né, as imagens que estão aqui, vocês conseguem ter uma noção bem clara do que foi feito, de como foi analisado, né, o estudo, né? Então, por exemplo, aqui distribuiu em 5 condições diferentes, né? Ficou lá armazenado por 2 meses e fez uma extração do DNA. Tá? De forma geral, eu consigo entender, né? E nos outros estudos também. Então, essa imagem do delineamento do estudo, muitas vezes a gente não dá muita importância para ela, mas ela resolve muitas questões e pode reduzir o seu texto no método, né? Lembrando que a maioria das revistas que a gente submete, ela tem um número reduzido de palavras. E uma das sessões que a gente tem mais condições de cortar a palavra é no método, né? Quando eu falo cortar a palavra, não é cortar a informação relevante, mas tentar reduzir a quantidade de palavras que estão lá. Então, essas imagens facilitam nesse processo e podem ajudar vocês. Tudo bem? Então, esse é o segundo ponto que a gente deve reportar, o delineamento do estudo. Uma outra dúvida que vocês têm com relação ao que reportar no método é com relação a Vanessa perguntou sobre isso na semana passada, é as características dos participantes, né? Onde que deve ser, né, algum tipo de dado de reprodutibilidade do teste, né? Onde que eu reporto? No método ou no resultado? Tá? De certa forma, se a gente for analisar friamente, tudo que a gente coleta, né, tudo que a gente colhe de informação é resultado. Então, talvez, o ideal seria a gente reportar na seção de resultados. Mas, a não ser que esteja no guidelines da revista, nas normas da revista, nada impede de você colocar algumas informações, né, que estão relacionadas a dado que foi adquirido no método, como, por exemplo, características dos participantes, a reprodutibilidade de algum teste, para você mostrar que aquele teste é válido para aquilo que você vai fazer. Então, não tem nada que impede que você coloque uma tabela, né? É claro que não se espera que no método você tenha lá os resultados da sua variável de desfecho primário. Tá? Mas outros tipos de variáveis pode ser que você coloque no método. Então, não tem uma regra aqui. Tá? Não tem uma regra clara. Cabe você a discernir onde você quer colocar. E, óbvio, dependendo da vontade do revisor, você não vai ficar brigando com o revisor por um detalhe tão simples de onde você vai colocar esse tipo de resultado, esse tipo de informação, não de resultado, esse tipo de informação. Tudo bem? Um outro ponto que a gente discutiu na semana passada com resultado, com relação dos resultados, é a ordem, né? E aqui também é uma briga interessante para a gente pensar na qualidade da escrita do meu método. Eu reporto em ordem cronológica ou ordem de importância? Tá? Para mim, tanto faz. Muitas pessoas pedem para você reportar o método em ordem cronológica, e que eu acho que é relevante, por exemplo, quando você tem mais de um teste, e esses testes eles podem ter interferência em um no outro, mas isso você pode reportar só no delineamento do estudo.
E a hora que você vai entrar em cada teste específico, eu acho mais interessante a ordem de importância, porque aí você mantém a sua lógica do que você vai colocar nos seus resultados. Mas o que é mais importante nesse ponto? Manter uma lógica quando você está reportando o seu método, seja por ordem cronológica, seja por ordem de importância. E que seja algo consistente, né, com o que você está fazendo no método, está reportando no método, nos resultados, na discussão e talvez até o que você colocou na introdução. Tá? Ter uma lógica, uma consistência facilita para quem está lendo, para ele interpretar bem a sua informação e que ela possa saber como que foi feito, o que é mais ou como que você fez cada passo, né? E como que você quer que a pessoa interprete aquele seu estudo, tá? Então, de certa forma, na minha opinião, de certa forma, tanto faz se é ordem cronológica ou ordem de importância. Eu gosto bastante de ordem de importância, mas não vejo problema algum de ser ordem cronológica também, desde que você tenha uma lógica e uma consistência sendo apresentado no método e em relação ao método com os outros tópicos também. Tudo bem? Fala, Vanessa. Eu estava pensando, né, porque eu sempre, quando eu vou escrever, eu nunca coloco os resultados acho que porque normalmente eu estudo com intervenção, então eu sempre vou pela ordem cronológica, né, e eu estava pensando em como colocar. Só que na discussão, quando eu vou escrever o primeiro parágrafo, eu sempre coloco, assim, o principal achado do estudo, aí foi tal, né, e depois começa a falar o que é não menos relevante, mas é o que seria secundário, né? Será que escrever dessa forma fica ruim? Não fica ruim, mas vamos pensar por outro lado. Imagina você estar lendo um artigo e você a pessoa escreveu a discussão dessa forma que você falou. Então, reforçou o principal achado, né, e colocou os achados secundários. Tá? E a pessoa fez ordem cronológica para apresentar método e resultado. Ok, não é um problema. Provavelmente as pessoas conseguem interpretar. Mas pense por outro lado, que você veio desde o começo, vamos supor que você está fazendo uma intervenção, tem vários testes, e o seu principal achado foi no teste de 6 minutos. E aí você já vem um método reforçando, colocando os 6 minutos por primeiro. Aí você vem nos resultados, reforçando ou colocando por primeiro o resultado de 6 minutos. A hora que a pessoa chega na discussão, ela já espera que os 6 minutos seja o seu resultado principal. Então, isso facilita para a lógica e para o entendimento da pessoa. Tá? Então, nesse sentido, parece que é interessante você usar a ordem de importância ao longo do texto. Mas nada impede que você use ordem cronológica numa parte e ordem de importância na outra. Eu só acho que para o leitor fica mais claro se você vir por uma ordem, usando uma ordem consistente de importância para aquilo que você está apresentando. Ok? Ok. Tá bom. Mais alguma pergunta? Não? Bom, outras dicas de escrita, tá? Facilite a vida do seu leitor. Então, divida em subseções o método. Não queira escrever o método em vários parágrafos, um abaixo do outro, e nessa sequência, sem organizar o texto. Tá? Então, venha lá com o título da seção, que é método, né, ou materiais de método, aí o título da subseção, o texto, da outra subseção, o texto e tudo mais. Tá? Então, aqui eu não vou ficar falando para vocês o que deve ter no método, né? Provavelmente a maioria já viu durante a graduação, na disciplina de metodologia científica, né, o que se espera que tenha de informação no método. Mas essas informações elas devem estar separadas por seções. Tá? Não coloquem tudo
junto que provavelmente o leitor vai ter dificuldade para entender o seu texto. Um outro ponto importante, né, que às vezes as pessoas esquecem, mas não é tão comum, é que o tempo verbal do método, como era no resultado, é no passado, né? Então, você não realizou a sua coleta de dados agora, enquanto você está escrevendo. Ela já foi realizada, você está escrevendo seu artigo depois, tá? Então, sempre no passado, né, no caso dos artigos científicos. Tudo bem? Um outro ponto importante aqui da escrita, né, o uso ou não de voz passiva quando eu estou escrevendo o método. No método, diferente das outras partes do artigo, a voz passiva ela é bem-vinda, né? Então, ela deve ser incluída. Então, você deve combinar no seu artigo tanto voz passiva quanto voz ativa ao longo do método. Então, aqui tem alguns exemplos de voz passiva, por exemplo, study participants were recruited from the blood donor clinic. Ou você pode escrever, we recruited study participants from the blood donor clinic. Então, aqui você está usando a voz passiva, tá? E aqui você está usando voz ativa, onde você está colocando o sujeito na frase, tá? E aí você pode ir fazendo uma combinação de voz ativa e voz passiva. Então, no método, é esperado que você use voz passiva. Isso não é errado, tá? Enquanto que nas outras partes do texto, é esperado que você use quase que 100% das vezes voz ativa, tá? Que é muito mais fácil da pessoa entender. Tudo bem? Alguma dúvida com relação a essa questão de voz passiva e voz ativa? Não? Um outro ponto importante no método é o uso de figuras, tabelas, fluxograma, né, e outras coisas que possam facilitar com que a pessoa entenda bem o seu método. Então, o uso desse tipo de informação, ele ajuda a entender e ajuda a reduzir a quantidade de texto. Né? Lá na sua imagem, ou na sua tabela, ou no seu fluxograma, ele explica mais claramente o que você foi feito. Né? Lembrando, né? Eu já falei isso nos resultados. Imagem ou fluxograma, ou até tabelas, elas facilitam o entendimento do que o texto é escrito. Às vezes eu bater no olho numa imagem, eu já sei o que foi feito, né? Como a gente viu no delineamento experimental lá nos slides anteriores. Mas cuidado, tá? Eu colocar imagens, tabelas, fluxograma no artigo, ele pode aumentar o número de tabelas e figuras de forma considerável no meu estudo. E muitas revistas têm uma limitação no número de tabelas e figuras. Então, esse é um ponto para se ter cuidado. O segundo é com relação se a revista permite, né, se isso deve ser usado. Então, é importante que vocês sigam as normas da revista para colocar. Se a revista não tiver restrição, né, se você não tem um número mínimo, né, máximo de figura e tabela e tudo mais, então eu recomendo que vocês usem esse tipo de recurso para escrever o seu método. Tudo bem? Alguma pergunta tem? Não? E por último, em termos da escrita, mantenham consistência. O método deve ser consistente com as outras sessões. A pessoa não deve ficar perdida em termos dessa consistência. Eu falar um teste inicialmente no método e ele só aparecer no final dos resultados e na discussão ele volta para como foco principal.
Então, cuidado com esse tipo de inconsistência, né? Apesar de não ser um problema em termos da interpretação do texto e tudo mais, mas pode ser um problema para a pessoa entender. E a nossa ideia, quando a gente está escrevendo um artigo, é que a pessoa entenda da forma mais fácil possível a mensagem que você quer passar. Então, ter consistência no que você vai escrever, ou a ordem que você vai escrever, é importante no artigo todo, incluindo o método e na relação entre as seções. Tá? Então, é importante que isso seja seguido. Tudo bem? Alguém tem perguntas antes de eu explicar a tarefa para a semana que vem? Alguém tem dúvidas? Não? Então, em termos gerais, os métodos eles não são complexos para se escrever, porque muitas das coisas que a gente coloca no método, ele já tem um protocolo específico que a gente deve seguir, né? E o que não tem, a gente deve descrever como foi feito. Então, método é bastante questão de descrição, ou é mais coisas de descrição do que explicação, mas não esqueçam de justificar as escolhas que vocês tiveram no método de vocês. É importante que essa informação seja justificada. Ok? O que eu gostaria que vocês fizessem para a semana que vem? Eu quero que vocês criem um fluxograma, imagem. A Vanessa até colocou o fluxograma dela, do método dela, mas pode ser uma imagem, uma tabela, que explique o método do estudo de vocês e mostre visualmente esse método do seu estudo. E escrevam a parte textual do método, usando essas dicas de escrita que eu passei para vocês. Tudo bem? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Professor, eu tenho uma dúvida a respeito da figura mesmo. Quando eu vou montar qualquer esquema assim, né, de fluxograma para poder explicar mesmo, né, alguma coisa, se eu colocar uma figura, eu não repito a escrita, deixo só a figura para exemplificar? Se a figura consegue explicar aquilo que você pensou em colocar no texto, você não repete, né? A mesma regra que eu falei para vocês na semana passada, que o que está na figura dos resultados não deve ser incluído no texto, vale para o método. Agora, se mesmo com a figura você acha que vai gerar dúvida no entendimento, então você explica, né? Talvez no método seja legal você ter a figura, a imagem, e a hora que você vai escrever lá a legenda dela, né, dar informação sobre ela, você dê mais detalhes que você não precisa colocar no seu texto. Então, lá com os detalhes que você coloca, a pessoa consegue interpretar a imagem que você colocou, né? Então, aquela regra lá dos resultados, né, que eu falei, que você deve guiar a pessoa pela imagem, né, pela figura, aqui também vale. Então, você pode dar informações na própria figura que guia ela a entender o que você quer que ela entenda. Agora, se você acha que mesmo assim não é suficiente, você coloca no texto também. Ok? Entendi. Mais alguém tem perguntas, dúvidas, comentários? Não? Então, obrigado, gente. Deixa eu só interromper aqui. Até semana que vem. Boa semana.